pessoal, queria desejar a todos uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei em que horário você vai estar assistindo esse devocional, mas algo que eu queria compartilhar, que Jesus tem ministrado ao meu coração, é a respeito de perseverança. E eu sei que isso é um tema um pouco clichê falar, porque muitos cristãos falam a respeito de perseverança, principalmente nos dias de hoje. Dias aos quais nós estamos passando problemas, dificuldades, talvez sonhos e projetos que nós temos sonhados há tanto tempo e nada aconteceu, mas eu creio que Jesus tem um plano para cada um de nós, Jesus tem algo para cada um de nós, e se a gente parar para ler a própria palavra de Deus, nós vamos entender que muitos cristãos que viveram um propósito, viveram um chamado, todos eles passaram por desafios. E a pergunta que sempre vem ao meu coração é por que nós cristãos não queremos passar por desafios? Por que toda vida que nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, por que nós acabamos excluindo os desafios da nossa vida? Se a gente parar para ler, o próprio José, quando teve os sonhos de que iria governar muitas coisas, ele teve que passar por desafios. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi preso, foi perseguido, e quando ele pensava que ia dar um passo para frente, ele caía cada vez mais. Só porque ao olhar humano poderia até ser uma queda, mas no olhar de Deus era se aproximando cada vez mais de um propósito. E é isso que Deus fala no meu coração nos dias de hoje. Para quando eu olhar para as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu não focar apenas naquilo que os meus olhos estão vendo, mas sim naquilo que é o propósito de Deus. E quando a luta estiver chegando na nossa vida, e quando chegar naquele ponto a qual nós pensamos e não tenho mais aonde ir, eu não tenho mais forças para ir além, é aí que nós estamos nos aproximando do nosso propósito, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. É um Deus que pode agir mediante as situações ruins onde a gente não percebe nada. E é exatamente nessas forças que nós temos para realizar um propósito é o que eu queria começar na palavra de Deus. Se você parar para ler lá em Filipenses 4, no versículo 13, vamos ler aqui Filipenses 4, 13. A palavra de Deus ela fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, se a gente for ver o contexto dessa carta de Filipenses, quando Paulo escreveu essa carta ele estava preso. Dentro de uma prisão, já tinha sido açoitado, já tinha sofrido naufrágio, perseguições. Ou seja, pessoas bateram nele, apedrejaram ele. Só que ainda assim Paulo ele se sentia fortalecido porque ele estava com o Senhor. Mediante a cela a qual ele estava, as paredes, as prisões, isso não evitou ele de ter forças para ir e proclamar o Evangelho. Ou seja, o que nós estamos fazendo com a nossa vida quando aparece uma situação ruim? Será que a gente encontra forças no Senhor para ir cada vez mais além, para dar um passo de fé e começar a fazer as coisas acontecerem? Ou será que a gente se limita às quatro paredes do nosso quarto? Ao comodismo do nosso sofá? Porque a gente olha para a rua, a gente vê desafios e todo mundo vive desafios. E nós cristãos precisamos vencer e viver esses desafios. Porque nós caminhamos com Jesus. Jesus está em nós. Então nele nós somos mais que vencedores. E já como nós estamos lendo, eu estou entrando agora na parte de um devocional que eu estava fazendo em 2 Timóteo. 2 Timóteo foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu. E ali ele começa a dar conselhos para pessoas serem irrepreensíveis na palavra, terem uma boa conduta, terem caráter. Ou seja, exortar as pessoas com amor e trazer a verdade do Evangelho. E tanto que no final dessa carta de Timóteo ele fala que toda a escritura de Deus é útil para repreensão, exortação. Ou seja, nós devemos usar a Escritura de Deus em todas as áreas da nossa vida. Seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins. A Escritura deve fazer parte da nossa vida, porque a Escritura vai fazer com que os nossos olhos venham enxergar além daquilo que está na nossa frente. Para que a nossa fé venha ultrapassar as quatro paredes que estão nos bloqueando. Para que as situações ruins não venham limitar os nossos sonhos, não. Tudo isso cai por terra mediante a palavra de Deus. Essa palavra é capaz de destruir muralhas. Mas nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos viver essa palavra. Essa palavra precisa estar enraizada cada vez mais dentro de nós. Então quando a gente vai lá para o capítulo 4 de Timóteo, onde ele está finalizando a carta,
ele dá todos esses conselhos para Timóteo, a gente consegue pegar alguns versículos, e são versículos que eu creio que trazem algo para nós. Nós vamos atrás desses versículos, nós vemos que são versículos que trazem uma realidade para que a gente venha viver nos dias de hoje. Abra lá comigo, lá em 2 Timóteo 4:2, onde Paulo ele fala para Timóteo, um dos últimos conselhos, uma das últimas coisas que Paulo ele deixou registrado. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, ou seja, Paulo entendia que mesmo dentro de uma prisão, o evangelho precisaria ser pregado. E não importasse as circunstâncias ruins que a gente estivesse passando, não importasse se algo estava dando certo ou errado dentro da nossa casa, não importasse se a gente estava indo bem ou mal no nosso emprego, se a faculdade estava dando tudo certo ou não, se o nosso relacionamento estava dando certo ou não. Mas ele instruiu a próprio Timóteo, ou seja, as suas últimas palavras, prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Ou seja, não existe um tempo certo para que a gente venha falar de Jesus. Não existe o tempo ao qual eu vou me preparar, eu vou viver um momento de consagração para que daí sim eu possa falar de Jesus. Nós devemos fazer isso, sim, porque todo cristão deve orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Mas a gente não vai escolher um momento específico para falar de Jesus. Porque quando a gente menos esperar, a oportunidade vai surgir. Talvez com aquela pessoa que pega o ônibus com a gente todo dia para ir para o trabalho. Talvez aquela pessoa que senta do nosso lado na nossa faculdade. Talvez aquele nosso vizinho que a gente só cumprimenta com um bom dia. Todo momento é uma oportunidade para que Jesus Cristo venha ser revelado. E a pergunta que eu faço é, será que nós, cristãos, nos dias de hoje, Jesus é conhecido através da nossa vida? Ou será que, por meio de uma dificuldade, a gente começa a deixar Jesus numa caixinha dentro do nosso quarto, ou apenas a Bíblia aberta, para que a gente venha ter uma motivação apenas interior? E as pessoas que estão ao nosso redor, simplesmente elas que conheçam Jesus quando eu estiver preparado, quando eu estiver feliz, quando eu estiver sorrindo? Ou seja, por mais que nós tenhamos passado por dificuldades, ou talvez ainda essas dificuldades se façam presente nos dias de hoje. Talvez você está ouvindo isso e você está passando por uma dificuldade agora mesmo, nesse momento. Esse é o momento certo para que Jesus Cristo venha a ser exaltado através da nossa vida. E você pode se perguntar, Alain, mas as coisas estão dando errado agora, nesse exato momento. Como é que eu vou falar de Jesus para alguém? Exatamente, esse é o ponto, esse é o X da questão. Porque nós vamos mostrar que nós cremos num Deus que é dono de todas as coisas. De um Deus que tem o propósito certo para cada um de nós. De um Deus que não vai nos desamparar, não. Mas de um Deus que está ali do nosso lado. E como eu falei no começo, não é uma situação ruim que vai determinar aquilo que nós somos em Cristo, não. Mas é aqui dentro mesmo, na nossa mente, no nosso subconsciente. E se a gente parar para examinar a nossa vida, o que nós temos pensado ultimamente, com aquilo que nós temos sonhado, será que tudo isso que nós temos sonhado é para revelar a Jesus? Ou é para revelar simplesmente o nosso ego e o nosso caráter? E se for isso, será que não é por essas questões que nós estamos sendo presos cada vez mais por situações ruins e a gente tem deixado de falar de Jesus? Não, isso tem que acabar nos dias de hoje. Não é mais uma situação ruim que vai determinar o que o crente vai falar ou não de Jesus, não. Porque a nossa fé está em Jesus. E ele é atemporal, ele não se limita a tempo. Ele não se limita a paredes. Ele não se limita a situações, não. Jesus ele precisa ser revelado nos dias de hoje. A nossa sociedade carece de reconhecer a Jesus Cristo. E um Jesus Cristo que a Bíblia fala, um Jesus Cristo que a Bíblia prega. Não de um Jesus Cristo que está ali apenas para nos consolar no momento ruim, não. Mas de um Jesus Cristo que está ali também nos dias maus, para nos dar forças, para nos motivar, nos dar fôlego de vida. E é isso que nós precisamos fazer. E Paulo ele continua falando lá no versículo 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças
para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Então, ou seja, todo cristão tem um sonho de passar a eternidade com Jesus Cristo. Todo cristão tem a convicção de que quando morrer vai passar a eternidade com Jesus, vai estar com Jesus, vai estar lá ao redor do seu trono de glória e poder. Mas por que as nossas obras estão limitadas ao poder e a glória aqui mundanos, terrenos? E se a gente vê, Paulo, ele morreu numa prisão, ele não teve glória. Ele não foi uma pessoa que foi levantada como um rei. E sem contar os 12 discípulos de Jesus. Ou seja, eles não tiveram um fim que nós iríamos querer ter. Então a pergunta que eu faço é, se nós estamos com os olhos na eternidade, na nossa eternidade com Cristo, ao lado de Jesus, vivendo com Ele, por que a gente ainda se limita às circunstâncias que estão nos impedindo de proclamar o nome de Jesus aqui na terra? Chegou a hora de a gente levantar uma bandeira para Cristo na nossa cidade, na nossa nação. Chegou a hora de a gente vestir a camisa de Jesus e falar do Evangelho nas ruas. Aproveitar cada oportunidade que nós temos. Cada dia a qual a gente acorda é uma oportunidade para que a gente venha falar de Cristo. E muitas vezes não precisa nem a gente sair de casa para falar e proclamar o nome de Jesus. Sabe, nas nossas redes sociais, será que a gente tem parado para falar mais de Jesus e mostrar o Jesus que tem governado a nossa vida? Ou será que a gente apenas usa as nossas redes sociais para saber da vida dos outros ou apenas para mostrar aquilo que nós queremos que as pessoas venham ver em nós? A gente precisa tirar um pouco o nosso eu, tirar um pouco nossos olhos daquilo que brilha na nossa frente e levantar o nome de Jesus e proclamar a Jesus e revelar um Jesus que está com a gente em todas as situações ruins, um Jesus que está com a gente mesmo quando algo ruim acontecer no nosso trabalho, mesmo quando uma desavença acontecer dentro da nossa casa. Esse Jesus, ele está com nós. Esse Jesus é aquele Jesus a qual nós podemos todas as coisas, porque ele está nos fortalecendo. E Jesus jamais vai desamparar um daqueles que já se colocou como seu filho. Ou seja, nós precisamos entregar o nosso coração realmente para Jesus. É por isso que nos dias de hoje é falado que muitos cristãos precisam realmente se converter. É por isso que nos dias de hoje é falado que muitos cristãos realmente precisam se converter. Ou seja, realmente nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus. Não apenas um Jesus a qual está ali para que a gente venha postar algo bonito no Instagram, para que a gente venha mostrar algo que seja impactante, não. Mas um Jesus que venha revelar um caráter que é realmente aprovado. Um caráter que tem feito boas condutas, ou seja, boas condutas mediante ao reino dos céus e mediante as pessoas que estão ao nosso redor. Uma vez eu tomei uma frase para mim quando eu comecei a minha caminhada na fé, que a frase fala que quando alguém quiser falar mal de mim, quando alguém quiser falar algo contra a minha pessoa, que essa pessoa tenha que mentir. Ou seja, essa conduta que nós precisamos trazer para a nossa vida, não dá fundamento para aquilo que as pessoas estão falando mal de nós, não. Mas o nosso fundamento precisa estar em Jesus. O nosso fundamento precisa estar na palavra de Jesus, e a palavra está acessível a todos nós. O nosso coração precisa se inclinar para a palavra de Deus e começar a expandir essa palavra de Deus. Por mais que o nosso conhecimento nos dias de hoje seja pouco a respeito da palavra, ainda assim, eu creio que todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, nós temos um testemunho para dar a respeito de Cristo. E é com o nosso testemunho que nós começamos a falar a respeito de Jesus. E por mais que nós venhamos saber pouco a respeito da palavra, por mais que seja um versículo, ainda assim, nós devemos proclamar a palavra de Jesus, por mais que seja apenas um versículo. Porque é essa palavra que vai sustentar tudo aquilo que nós estamos fazendo, que vai sustentar tudo aquilo que nós estamos falando,
que vai dar embasamento para tudo aquilo que nós queremos viver para o nosso futuro. Ou seja, a reflexão que eu queria trazer para todos nós é: não vamos mais nos limitar às circunstâncias ruins que estão ao nosso redor, aquilo que os nossos olhos estão enxergando, não, mas que o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas obras venham estar realmente concentradas na pessoa de Jesus, para que a gente venha deixar um legado para gerações futuras, para que a gente venha viver algo que realmente venha espalhar o reino dos céus aqui na terra, assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Amém.